Boa noite. Boa noite. Vamos dar início à nossa... Está um bocadinho alto isto, não é? Dar início à nossa escola bíblica e nada melhor do que nós começarmos logo por olhar para a Palavra de Deus. Eu creio e amo a Palavra de Deus e acho que a Palavra de Deus não só é alimento, mas também é... e assim já te vejo. Exato. Mercedes entre os montes. Portanto... E a palavra é alimento, mas também é a água que mata a sede, o bálsamo na ferida aberta e a paz do coração que está em tumulto ou conflituoso. Às vezes nós pensamos assim, vou ouvir um louvor, vou cantar um hino ao Senhor para trazer paz. Não, isso era no tempo em que o Espírito Santo de Deus ainda não estava na terra e por isso usavam-se os profetas e os músicos para chamar a presença de Deus. Não, nós hoje temos o Espírito de Deus connosco. O Espírito de Deus está cá connosco na terra e vive em nós. A palavra é suficiente. Mesmo que tu penses que não, a palavra tem que ser suficiente para trazer paz ao nosso coração. A paz que ninguém consegue compreender. Quando tudo nos ataca, quando tudo nos circunda, quando tudo está à nossa volta, aquela paz igual a de Eliseu, a comer corações com manteiga e fiambre, e a dizer ao Geazi, ao empregado, calma, mais são os que estão connosco do que os que estão aqui a rodear a cidade. Portanto, vamos confiar no Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 66, por favor. Eu hoje tenho as minhas notas aqui no telefone, por isso vou depender da Bíblia ali do ecrã. Mas vou falar já um bocadinho com vocês. Enquanto vocês abrem as Bíblias, deixem-me já começar a preparar os vossos corações. Eu hoje vou falar sobre basta. Não. Tenho quase certeza. O basta de Deus. Não é o nosso. Nós, basta. Pomos 3 colheres de arroz no prato e dizemos basta. Alguém enche o café até cima e queremos pôr 3 colheres de açúcar e basta. Ou seja, nós usamos o basta e trazemos esse travão por dar cá aquela palha. Coisa muito simples do nosso dia-a-dia. Às vezes dizemos, já basta isto. Eu não gosto do outro termo. O outro termo está muito mal utilizado agora. Quer dizer, chega. Por isso eu digo basta. O basta de Deus. Sabe que Deus também nos diz basta? Sabe que Deus também põe um travão? Mas Ele é compassivo e misericordioso e bondoso, grande na sua misericórdia, que a Bíblia até diz em Miqueias e também em Lamentações, que se renova a cada dia. Sabemos tudo isso, de cor e salteado, para a frente e para trás, para cima e para baixo. No entanto, não estamos habituados a ouvir Deus dizer assim, basta, chega, acabou. Olha, eu quero começar por vos lembrar a vocês que este mundo tenebroso em que nós ainda estamos, e que, atenção, como diz a palavra de Deus, não é invenção minha, é o que diz a palavra de Deus. Estamos neste mundo, mas já não somos deste mundo. Ok? Ainda temos que nos levantar com o levantar do sol e deitar com o pôr do sol, mas já não temos que viver debaixo desse sol, ou da lua, ou das estrelas, ou da chuva, de acordo com como o mundo lá fora vive. E já não podemos continuar a fazer o mesmo caminho que fazíamos antes, ou a trilhar a nossa própria vida, pensando que estamos a fazer o melhor.
Mas pastor, Deus não quebra a cana trilhada, porque há muita gente que gosta de dar as voltas à própria vida, sempre com aquela desculpa de que Deus não deita fora. Eu sei que não, mas para que trilhar a tua vida? Para que pôr-te ao sabor do crivo, do juízo de Deus, quando tu tens, dado pela graça, dado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tu tens o perdão e tens a ilibação total da tua maldade e da natureza de pecado que este mundo nos faz nascer com. Portanto, para que trilhar a nossa vida? Para que arriscar o carro se tu podes manter o teu carro perfeito? Para que partir o vidro se tu sabes que podes manter o vidro perfeito? Mas o Senhor Jesus já pagou. O Senhor Jesus vai sarar. O Senhor Jesus vai repor. Vai substituir. Tudo bem. Mas para quê? Para quê? É isto que eu pergunto diariamente a mim próprio, a vocês e a todos aqueles que o Senhor puser na minha mão, porque se nós sabemos que vamos ofender a Deus, magoar a Deus, se nós sabemos que aquele caminho não é o caminho certo, porque continuamos a escolhê-lo? Porque é que é tão difícil fazermos aquilo que Deus nos dá para fazer, que é bom, que é vida, que é paz? Ele próprio, através da boca de Moisés, em Deuteronômio, do 28 para a frente, vocês conhecem o 28, cor e salteado, toda a gente sabe, Deuteronômio 28, as bênçãos e as maldições. Mas depois vem o resto, em que o Senhor Jesus, não é? Porque Ele é a palavra, Ele estava ali presente. A palavra estava a ser mencionada, a lei estava a ser transformada no coração do povo, através de Moisés. Ele pergunta assim, é assim tão difícil? Estou a pôr isto para o português de agora. Eu tenho posto à vossa frente morte e vida. E o Senhor perguntava, pela boca de Moisés, mais uma vez, é assim tão difícil escolher a vida? Escolhe vida, porque vida é bom. Eu tenho posto a vida à tua frente, porque eu quero o teu bem. Jeremias 29, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E, no entanto, o povo estava a olhar para Moisés e alguns deviam estar a pensar assim, ai, que saudades do bezerro. Aqueles 3 dias sem o Moisés, foram 40 dias lá em cima, mas a cena final foram se calhar as 2 últimas semanas. Aquelas 2 semanas lá com o bezerro e os sacrifícios e as orgias. Porque nós ainda temos essa questão, é que nós não nos arrependemos totalmente do nosso passado. Porque pensamos no nosso passado e, quando eu era novo, eu fazia aquilo e aquilo outro. E pensamos naquilo com orgulho, quando devíamos dizer assim, que estúpido que eu fui. Pois eu tive a oportunidade de fazer diferente e caí naquele erro. Vocês estão-me a compreender? Deus tem posto à nossa frente morte e vida. E porquê que temos escolhido morte? Porque é mais fácil, é mais sedutora, é mais atrativa. Porque a vida implica muitas coisas, e uma delas que implica, sabe o que é? Disciplina. E ninguém gosta de disciplina. Mesmo o fulano que fez carreira no exército, que se levanta às 6 da manhã todos os dias, toca a corneta, não é? Faz a cama e deixa cair a moeda. A moeda tem que saltar. Eu nunca fiz tropa, mas sei que é assim a regra, não é? A moeda tem que saltar. E faz a barba, ou desfaz a barba, não sei, consoante o gosto de cada um, e faz tudo, e é capaz de depois ficar no sofá assim. E agora, o que é que eu faço? Estou reformado, não vou fazer mais nada. Olha, vou ao pão. Olha, vou ver os passarinhos. Vocês estão a perceber? Mesmo esses que têm aquela disciplina toda, há aquele dia que dizem assim, do que é que me vale a mim acordar cedo, fazer a barba, fazer a cama que a moeda salta, se eu não tenho mais nada? Vou deixar de fazer. Depois aquilo passa. Aquilo passa.
É como tu e eu. Há aquele dia que corre tudo mal e tu pensas assim, do que é que me vale a mim levantar-se de orar? O que é que me vale a mim buscar a Deus, servir a Deus na igreja, fazer 40 km, 80 km, 60 km, fazer os quilómetros que eu faço para vir à casa de Deus? Para quê? Mas depois aquilo passa. Em alguns. Porque a morte e a vida estão à nossa frente. E damos muitas vezes a mão ao lado errado. E por vezes, quando damos a mão ao lado errado, Deus diz assim, basta, acabou. Então, mas, pastor, você agora disse que Deus era compassivo e misericordioso. É, e eu não consigo compreender a paciência dele para conosco. Não consigo compreender a paciência de Deus para com o seu povo. Sendo ele justo, santo, puro, o exemplo em todas as coisas, um Deus que não deixa faltar nada. Como é que ele é paciente para conosco? Como é que ele é misericordioso? Ele olha para nós, sabe que vamos falhar, porque ele sabe o dia da manhã. E ainda assim, Satanás, quando vem prestar contas, que Satanás tem que lá ir prestar contas a Deus todos os dias, está escrito em Jó. E ele olha para Satanás e diz assim, já viste a minha Célia? Não há como ela. Mesmo quando o cabelo está às ondas, aquilo é... Vocês estão-me a compreender? Ele gaba-nos. Ele olha para as estrelas e ele ama a sua criação, mas depois eu digo, mas eu amo-os a eles ainda mais. Porquê? Não sei. Como? Não entendo. Vocês estão-me a compreender? Então, vamos começar com Salmos 66, versículo 5. Salmos 66, versículo 5. Vou pedir, assim que seja possível, o Tiago ponha ali. Muito obrigado. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo. Não tem expressão, não há palavra que expresse o seu tamanho nas obras das suas mãos. Ora, o nosso Deus é tremendo. E, de facto, é isso que eu quero que vocês entendam. Ele é tremendo em tudo. Na sabedoria, no conhecimento, na aplicação de ambas. Na ciência, na criação, na destruição. A palavra de Deus diz... Sou eu que dou vida, mas também sou eu que atiro. Às vezes nós, enquanto crentes, vamos ser sinceros, e alguns de nós que já estivemos em escola dominical, nós sabemos, cá dentro, que isto é real. Mas porquê que não se fala isto nas casas de Deus? Porquê que não se fala isto nas igrejas? Porquê que nós não conversamos uns com os outros? Há bocadinho eu estava a mostrar aqui ao presbítero Zé Manel uma certa coisa. E estava-lhe a mostrar como é que um homem que teve tudo para ser um bom pastor, nos últimos 20 anos só fala de dinheiro. Mostrei-lhe. E até nem é quem vocês estão a pensar, é outro. Sabe porquê? Porque ele se calhar nunca teve à volta dele co-pastores, pastores, presbíteros que falassem com ele o que eu, por exemplo, falo com vocês. É muito raro. Nós vamos, por exemplo, no carro para Évora, é muito raro eu falar da bênção. Eu prefiro falar na justiça. Eu prefiro falar na justiça e como Deus castiga a maldade e como Deus visita a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração dos que o aborrecem e também daqueles que o amam. Porque está lá. É a 3ª e 4ª geração dos que o aborrecem, mas diz que para os que o obedecem e amam é 1000 gerações. 1000 gerações. Por tua causa, a tua descendência é abençoada para sempre. Porque tu amas e agradas a Deus.
Compreende isto, e isto é a justiça de Deus. Eu prefiro falar nestas coisas. Eu prefiro chamar a atenção deles e dizer que é verdade que a natureza está aí toda feita num oito, mas não castigar seja quem for. Deus não precisa de tufões e de terremotos para castigar ninguém. Se Deus quiser nos castigar, Ele faz assim. Acabou. E já está. Eram rios, sopraram ventos, mas pastor, está na Bíblia. Pois está. Porque à medida que o Senhor se reaproxima da sua criação, a criação treme. Porque a criação está tão ausente da sua presença que treme. A terra não vai aguentar a presença de Deus. Lembre-se, quando o Senhor desceu sobre o Monte Horebe, no Monte Sinai, o monte fumegava, tremia. O povo, ao ver que só aquele monte, o resto nada, estava tudo, os passarinhos, andavam lá os lacraios e as cobras ardentes, todas na areia, todas felizes da vida, a papar e a fazer a vidinha deles. Mas o monte fumegava e tremia, porque o Senhor tinha descido sobre ele. E vocês estranham a ver terremotos e a ver estas coisas todas. Ele vem para nos buscar. A promessa dele não é em vão. Isto é mesmo real, igreja. E cada dia mais ele está mais próximo. E por isso a terra se manifesta. E nós também trememos porque não estamos dentro da santidade e da perfeição que ele exige. Mas não era suposto tremermos. Era suposto louvarmos e engrandecermos o seu nome. Ok, vocês viram, houve estas intempéries todas, mas o Senhor nos protegeu a todos. O Senhor guardou os seus, protegeu até a nossa irmã de Santarém, que a água entrou em casa, mas está tudo a recuperar. Ainda agora vi uma fotografia dela a pôr a roupa toda a lavar, está tudo a secar já. Estamos a continuar porque nós somos o povo de Deus. Então a terra se manifesta assim e nós nos manifestamos como, olha, cada dia que eu vou falar com Deus, cada dia que eu me aproximo de Deus, eu choro na presença dEle. Eu choro por uma saudade que nem sei que tenho, mas sei que tenho. E essa saudade só vai terminar quando eu chegar lá em cima aos céus. Quando nós tivermos 24 horas por dia com Ele. Não, aí já não vai ser 24 horas, porque já não vai haver horas. Não vai haver noite. Não vai haver doenças. Não vai haver morte. Não vai haver lágrimas. Não vai haver contas para pagar. E vai ser tão bom. A tempo inteiro com Ele. Ninguém fica com tosse, ninguém fica rouco. O corpo restaurado. Não há gordos nem magros, nem altos nem baixos. Somos todos feitos à sua imagem e semelhança. Porque, vejam lá outra vez o versículo 5. Agora, depois deste meu discurso tão lindo, tão maravilhoso, vejam lá o versículo 5 outra vez, se você já não o lê com outros olhos. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com quem? Os filhos do homem. É tremendo para contigo. Ele é tremendo para comigo e contigo. E porquê que o pastor está a dizer que quer falar no basta de Deus? Porque por vezes Deus tem que pôr um basta. Por vezes Deus tem que pôr um travão. Por vezes Deus tem que dizer assim, acabou. Sim, porque eu tenho esta enfermidade e Deus vem para sarar. Deus pode não querer que tu fiques sarado dessa enfermidade. Se calhar essa enfermidade é o espinho da carne do apóstolo Paulo. Você sabia que se o apóstolo Paulo não tivesse aquele espinho na carne, que nós não sabemos bem o que é, porque ele também não o descreve totalmente, provavelmente ele tornava-se arrogante, porque afinal de contas ele foi aos céus. Ele teve a revelação do Evangelho verdadeiro da boca de Jesus. Os 12 viram-no em pessoa, em carne e osso. Ele viu em carne e osso, em espírito. Sim, porque você não se esqueça que ele ressuscitou. Há um corpo humano sentado à direita de Deus Pai. Glorificado, renovado, restaurado, eterno, nunca mais sofrerá outra vez a morte. Nunca se esqueçam disto.
Então, às vezes, tem que haver um basta. E qual é esse basta? É, por exemplo, o coração precisa de muito, muito mesmo. O nosso coração. Um basta de Deus. Quantas vezes nós não somos arrogantes? Quantas vezes nós não pomos o nosso ego acima de todas as coisas? Quantas vezes nos esquecemos que aquilo que o Senhor mais requer de nós é que nós possamos fazer pelos outros o mesmo que fazemos por nós próprios? Porque tive fome e não me deste de comer. Eu lembro-me tanto desta passagem de Jesus, porque mostra bem o que é a nossa obrigação. Tive fome e não me deste de comer. Tu, quando tens fome, é preciso alguém assobiar para tu ires comer? Não. Tu levantas-te e vais. Abres o frigorífico. Alguns têm que dizer abracadabra para o frigorífico abrir, outros não. Mas o que lá tiver dentro, olha, eu por mim é assim, desde que não mexa e não me coma a salada do prato, está abençoado em nome de Jesus. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Tive frio e vestiste-me. Estava preso. É isto que a gente tem que pensar. Mas eu nunca fui às prisões. Pois não. Mas há pessoas que estão presas sem ser numa prisão mesmo. Nós todos conhecemos pessoas que estão presas das garras do diabo. Ou pela mentira, ou pelo engano, ou com o medo. Eu tenho medo. Porque ele era assim, ele era assado. Olha, tens medo, compra um cão. É a expressão portuguesa que diz para comprar um cão. Eu penso, agora falando aqui, que ninguém nos ouve. Penso tantas vezes nisto. Há pessoas a quem nós já falámos Jesus, mesmo os crentes, e convidámos para vir à igreja. Vem comigo. Não vou. Eu ainda me lembro do que é que o teu pastor é, ou era. E sabe uma coisa? Isso é a maior injustiça do mundo. Porque essas pessoas estão a medir o vosso pastor, que por acaso sou eu, só por acaso, na mesma medida que medem elas próprias. Provavelmente elas é que nunca mudaram. Mas a Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo. Então, se assim é, se eu fosse a mesma pessoa que era há 20 anos, eu nunca tinha tido o encontro real com Jesus, que eu estou farto de vos dizer que tive. Eu sei o dia e a hora. E estava nu. Porque nesse dia, 22 de junho de 2007, dia dos meus anos, a seguir ao telefonema, o primeiro telefonema desse dia que eu tive, de parabéns, que foi do meu irmão, que já está com Jesus, eu despi-me e fui para o meu escritório e eu fui orar ao Senhor e disse, a partir de hoje eu não sou nada, porque nesse dia chegou a carta de demissão. Foi nesse dia que eu sabia, porque eu fiz tudo de propósito para a carta chegar nesse dia, para ser o dia da minha libertação. E eu disse, a partir de hoje eu não sou nada, não tenho nada. Eu dispo-me tudo, não sou mais bispo, não sou mais bicho, não sou mais nada. Agarrei nas coisas todas que tinha, CDs, capas, tolas, fitas, queimei tudo, fiz uma fogueira linda, vocês não imaginam, que ele fez uma chama, e disse ao Senhor, a partir de hoje eu não sou nada, eu não quero nada, há aqui uma igreja perto de casa, ainda lá está, e eu entro tarde e saio cedo, para ninguém me ver, para ninguém me reconhecer, e eu começo tudo de novo. Eu começo tudo de novo. E estava a chorar na presença de Deus, porque sabe que não é fácil nós entregarmos tudo. Havia um
na Assembleia de Deus, que nós cantávamos assim: tudo entregarei, tudo entregarei. E eu só me lembrava, não só desse hino, mas de outros, não é? E eu pensava assim: isto é tão difícil, mas eu tenho que fazer, porque senão eu nunca poderei ser salvo. Porque foi o que Nicodemos fez naquela noite que ele foi ter com Jesus. Ele queria saber o que é que era preciso. Ele só lhe faltou dizer: eu faço o que for preciso para ter o novo nascimento. Tens que nascer de novo. Eu tenho que voltar à barriga da minha mãe. Não, homem, tu não sabes o que é que eu estou a falar. És tu mestre da palavra e não sabes o que é que eu estou a falar. Ele suportou a afronta, ele suportou a humilhação, ele suportou tudo. Ele encarou as palavras de Jesus, que foram bem duras, como palavras de amor. Ele pensou: sabe, quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. Ali foi: este homem ama-me e eu não entendo porquê. Que ele tinha tudo para olhar para mim e dizer: traidor, hipócrita, sepulcro caiado, que ele chamou outros. Mas este foi ali, ter com ele, chamou-lhe Rabi. Nenhum sumo sacerdote pode reconhecer outro como Rabi, como pastor, como mestre. É uma afronta. E depois foi ele que pagou a limpeza do corpo de Jesus. Foi ele que pagou todos os tratamentos, todos os óleos. Aquilo é caro. Ok, o túmulo não foi ele. Mas, irmãos, foi outro sumo sacerdote. Houve um outro, Jairo, foi-lhe pedir oração pela filha, à vista de toda a gente. Os outros que estão lá: eu vou pedir oração a Caifás. Não vou, a minha filha vai morrer. Aquele homem não tem a unção de Deus, aquele homem não tem a palavra da vida. Eu vou onde está a palavra da vida. Eu não interessa aquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho que sair daqui, então, olha, Deus, vai, Deus te abençoe. Eu vou para as palavras da vida. Ah, mas ele antigamente era mau. Pois, agora é bom. Ele antigamente era um lobo e agora é uma ovelha. E muitos já o tentaram devorar, mas o Senhor não deixou. E é esta que é a grande verdade. A minha história é tua. A minha história é tua. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. É isto que vocês têm que entender. Porque no dia em que eu entendi que eu era o lobo, eu tive que me arrepender. Porque eu sabia que ia parar ao inferno. E se a alternativa é ser ovelha, então que seja. Porque aí o meu pastor, o meu bom pastor, é Jesus Cristo. É isto que eu quero que vocês entendam. O basta. O que é o basta? Às vezes tens de ser tu a dizer basta na tua vida. Basta, acabou, não aguento mais isto. Não posso continuar assim. Não dá mais. Vocês estão a compreender? Se Deus que é Deus teve que o fazer, por que é que nós não tomamos a mesma decisão? Veja aí a sua Bíblia, em Jó 38. Jó capítulo 38. Há momentos que parece que Deus deixa andar, deixa as coisas andar, vai indo, não é? A malta faz o que quer. Não sei se você está a perceber, mas eu estou a descrever os tempos de agora, não é? Parece que é aquilo. Olha, eu posso vos resumir assim, eu posso vos contar assim, só assim, uns bocadinhos, porque eu não quero que ninguém pense que eu estou a criticar, seja quem for. Mas olha, é atos proféticos que não existem. A Bíblia não tem um único ato profético. Eu profetizo para ti. Não está em lado nenhum na Bíblia tal coisa. O que há é Deus dizer assim: diz isto. E se vem do Espírito Santo de Deus, é profecia, é verdadeira. Porque se não for, não acontece. Se não acontece, o profeta tem que ser julgado. Diz a palavra de Deus. Mas falam na passagem do Vale dos Ossos Secos, em que o Espírito de Deus disse: profetiza, homem, filho do homem. Está bem, mas a palavra veio do Espírito de Deus. Quem somos nós
para usurpar o Espírito de Deus. Quem somos nós para falar em lugar de Deus? Não há atos proféticos, não há essas tretas do profetizar, não há essas danças malucas. Andava aí um vestido de sei lá, fazia-me lembrar aquela bailarina da Feira Popular, a rodopiar. Não tem nada a ver com Deus. Mas David dançou na presença de Deus. Pois dançou, e o que é que deu? Qual foi o resultado? Vamos lá ver, vamos aqui ver todos aqui um bocadinho. Falem lá comigo, qual foi o resultado? Do rapazito ali a dançar, pum, o calor era tanto, foi despindo a roupa, e a mulher olhou para ele, e o que é que a mulher disse? Olhou para vinho. É rei de Israel, e está-se a despir diante do povo. E qual foi o resultado dessa história toda? Ele virou-se contra a mulher virou-se contra ele, acabou por morrer, e ele foi dormir com a outra. Foi buscar, mandou matar o rapazinho, para dormir com ela. Fez-lhe um filho, aliás, fez dois, que o primeiro Deus castigou. Malandro de Deus, onde é que está a misericórdia de Deus e a compaixão? Pois é, e porquê é que ele se pôs a dançar? Porquê é que ele se pôs a fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que é o culto ao Senhor? Vocês estão-me a compreender? Porque ele trouxe a sensualidade a uma coisa que é santa. Santa, igreja, é santa. Uzá estendeu a mão à arca e a glória de Deus rasgou de dentro para fora. Diz que as vísceras ficaram, o corpo virou-se do avesso. Porque não é suposto o sacerdote tocar na arca. Por isso é que ela tinha 4 argolas, 2 varas cobertas de ouro. Não era para ser transportada por um carro de bois. Mas nós temos o carro à frente dos bois. Fazemos tudo errado, tudo torcido. E pois, não percebo porque é que Deus está a pôr um basta. Porque é que Deus está afastado das igrejas. Há muita igreja que tem culto, mas não tem culto, não tem Deus, não tem a presença de Deus. Tem o fumo. É a fumaça da glória de Deus. Pois é uma máquina que está lá atrás. Ligam o ar-condicionado no máximo para estar quente, que é para a pessoa dizer, a unção de Deus está aqui. E depois no verão, qual é a unção? Hoje estou cáustico, não é? Meta-lhe água quente e você vai ver o que é que vai acontecer à soda cáustica. Estou cansado de gente que engana o povo e depois, sabe, eu não me posso queixar muito que eu tenho os melhores aqui. Os melhores desta terra estão nesta casa. Mas vejo tanta gente que eu conheço, que eu amo, enganados, a serem enganados e a gostarem de ser enganados. E isso deixa-me. Primícias. Vamos falar de primícias, vamos? A Bíblia fala de primícias? Fala. Apenas. Única. Exclusivamente em Provérbios capítulo 3. E o versículo, a passagem, não é difícil de entender. Honra ao Senhor com a tua fazenda. Vamos pôr isto para os dias de hoje? Honra ao Senhor com os teus rendimentos. Vírgula. E com as primícias da tua renda. Com as primeiras coisas de uma coisa nova. Mas o que é que os pastores fazem hoje, em dia? Dizem às pessoas que o primeiro salário do ano é para a casa do Senhor, que são as primícias. E vão viver do que em fevereiro? Do ar. Vão todos ser fabricantes de leques. Vou viver do ar. Só pode. Não. Ensinam que durante o ano têm que tirar um pouco do salário de parte, que é para em janeiro poder viver, fevereiro poder viver desse salário. E onde é que isso está na Bíblia? Digam-me. Deixa de ser as primícias. Olha, está a ver como é que a sabedoria de Deus entra aqui? Deixa de ser as primícias. Passa a ser o quê? Uma lei humana. Sacar.
Por isso a fotografia era esse pastor agarrado aos vasos assim. Como quem diz, olha, enganámos mais um. Que por acaso essa fotografia já foi retirada. Deve ter sido poucas as críticas, deve. Mas sabe uma coisa? Você sabe que eu ensino sobre primícias, certo? E o que é que eu ensino? O que está na palavra de Deus. Por exemplo, este ano, eu tive um aumento salarial, em janeiro, que não se aplicou, só se aplicou em fevereiro. Então, este mês, quando eu entreguei o meu dízimo ao Senhor, sinto que o vosso pastor também é dizimista, entreguei também o primeiro aumento. Os outros 12, os outros 11 são meus. E faço isso porque é uma lei? Não, eu faço porque eu quero. Eu faço porque eu amo a Deus, porque eu amo a casa de Deus e porque eu amo ter esta liberdade de poder fazer as coisas porque eu quero. Não porque eu sou obrigado, não com medo de ir parar ao inferno, nem sequer com medo da maldição, porque a maldição não entra na minha casa. Não sei como é que é na sua. Mas na minha casa as frestas estão todas tapadinhas. Estão a perceber o que eu estou a dizer? E o dízimo é a mesma coisa. Contra mim falo. Atenção, vocês já sabem bem que eu sou. Pastor, eu tenho que ser dizimista. Se for por obrigação, eu agradeço até que nem dê. Mas se for por amor, seja dizimista. Não por causa da lei. Mas o devorador era a minha cadela que partiu em 2024. Tá? Aquilo era um aspirador com 4 patas. Comia este mundo e o outro. E mais ainda se lhe desse. Nunca vi aquela bicha dizer assim, estou cheio. Não quer mais. Ok? O único devorador que eu conhecia era a minha faísca. Que também já cá não está desde outubro de 24. Hã? Fazia faísca, sim senhor. Agora, o devorador... mas o devorador... meus irmãos, ainda que eu queira ver o devorador como um demónio, ficou pregado na cruz do Calvário no dia em que o Senhor disse, está consumado. Mas houve um mês, pastor, que eu não dei o dízimo, avariou-se o micro-ondas e o frigorífico, até os meus filhos tiveram piolhos. E eu disse, não. O diabo é perito em trazer-nos. Sabe porquê? Porque você diz assim, mas eu tenho que dar. Dá por amor. Se tu deres por lei, não é abençoado. Se deres por medo, o diabo manda na tua vida e vai-te continuar a roubar sem tu dares conta. Dá por amor. Sejam ofertas, seja dízimo, seja a primícia, seja o que for, é por amor. Não porque eu digo, não porque eu faço, não porque eu digo. Olha, eu ouvi uma vez um pastor dizer, quem não dá o dízimo vai parar ao inferno. Deve ser mesmo ao lado da casa onde ele lá tem também, em Labaredas de Baixo. Porque eu nunca ouvi tal coisa e a Bíblia não fala nisso. Eu estou a falar nisto só para vocês perceberem. Porque é que Deus está a dizer basta, ok? Cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Mas qual cobertura espiritual? Nem que isso está na Bíblia. Não, tu tens que estar debaixo de uma cobertura espiritual, porque senão não tens a bênção. Ei, coitado do apóstolo Paulo. Quem era a cobertura espiritual do apóstolo Paulo? E de Pedro? Era Jesus. Então, olha, eu fico-me por essa cobertura espiritual. Eu e vocês ficamos debaixo da sombrinha de Jesus. Parece bem? Não, temos que estar debaixo da cobertura espiritual. Não, a minha cobertura espiritual é Jesus Cristo. Vocês estão a compreender? Vocês estão a entender? Mais. Concubinas. Agora choquei-vos. Vocês não estavam à espera. Pois é, mas há pastores que ensinam que de acordo com a palavra de Deus, porque o rei David também tinha, é bíblico ter mais do que uma mulher.
Olha, ainda bem que vocês não ficaram convencidos, porque eu também não fiquei. Mas é engraçado que em 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim: se alguém aspira ao episcopado, pastorado, diaconato, o serviço, excelente obra deseja. E essa pessoa tem que ser o quê? Tinha que ser hospitaleiro, dar bom testemunho, marido de uma só mulher. Ai, que coisa diabólica. Deus enganou-se. Eu acho que Deus escreveu aquilo e depois disse: eis que me enganei. Só que não está lá esse versículo. E quem diz marido de uma só mulher, diz também mulher de um só homem. Isto é... Ai, Jesus. Ideias malucas. Não, só pode casar se o pastor aprovar. Não. Onde é que isso está na Bíblia também? Normalmente, eu gosto de abençoar. E gosto de dizer: conta com a minha ajuda, vai ter todo o meu apoio. Agora, e eu, atenção, eu sofri um bocadinho com isso. Porque a mulher que eu escolhi para ser a minha esposa não estava aprovada apostolicamente na altura. E então, no dia anterior ao casamento, até a esposa do apóstolo ligou-me: vê lá, tens a certeza? Cuidado! E vamos fazer 20 anos de casados este ano. É verdade. 21 juntos. Porque assim que começámos a namorar, ao fim de 3 meses eu pedi em casamento e começámos a fazer a nossa vida praticamente juntos. Mas 20 anos de casamento. Só tu tens 34, 37, 42. Estou quase a apanhar-vos. Faltam só 22 anos. Olha, com os 8 de namoro, pois é 50. Glória a Deus. Estão a ver? Ou seja, estas coisinhas. E podia falar de tantas outras. E posso falar, com vocês é que sabem se eu posso ou não posso falar, mas eu digo-vos, Deus está a dizer basta. Há muita coisa, olha, tanta profecia falsa. Homens de Deus a apoiar políticos. Misturam a igreja com a política, misturam a igreja com aquilo que não tem nada a ver com o que é santo. A casa de Deus é um lugar de santidade. Nós amamos e servimos a um Deus que é 3 vezes santo. Isaías 6, santo, santo, santo é o Senhor, 3 vezes santo, puro e verdadeiro. O que é que o Senhor disse quando passou à frente de Moisés? Eu apregoarei o meu nome e eu terei misericórdia de quem eu quiser ter e serei compassivo com quem eu quiser. Bendito seja o meu nome. Bendito seja o meu nome. Farei misericórdia com milhares. Milhares. Eu acho que esta é a nossa mentalidade pequenina, porque Ele tem feito misericórdia com bilhões. Bilhões! Porque Ele levanta o sol perante Trumps e Putins e Bolsonaros e Andrés Venturas. Lança chuva. Traz bênção e cura. Restaura nações. Nós tínhamos tudo para dar tudo errado, mas Deus tem posto este país debaixo da sua proteção. Deus tem posto países que era para tudo dar errado. E Ele ainda assim, Ele vai lá com a sua mão e restaura e protege e acampa-se ao nosso redor. Levanta a sua casa, levanta o seu povo, dá ânimo cansado. Quantas vezes já tivemos que recomeçar? Quantas vezes já tivemos que nos levantar depois de estarmos caídos no chão? E em tudo damos graças. E é isto que eu quero que vocês pensem. Vamos lá no instantinho, Jó, senão eu esqueço-me. Jó 38, versículo 11, Tiago, se faz favor. Jó 38, versículo 11. E disse: até aqui virás e não mais adiante. Olha o que é que Deus está a dizer a Jó: até aqui virás, não te chegas mais a mim. Estou-me a lembrar também de Êxodo, quando o Senhor disse a Moisés: o povo poderá vir até ao sopé da montanha, mas dali porás um marco e dali não passam. Porquê? Porque onde o Senhor está é santo.
Que engraçado. Mas Moisés, quando teve o encontro real com o Senhor, diante da sarça que não se consumia, o Senhor não o mandou embora da sua presença. E era um homem de lábios impuros. Ele tinha sido um assassino, matou um egípcio. Estava há 40 anos sem olhar para ele, sem pensar nele. E sabe-se lá mais o quê? Quantas vezes ele deve ter pensado: fui injustiçado, a vida é dura, Deus abandonou-me, nem sei o que é que hei de fazer. E o Jairo, não é Jairo, era o Jetro, o sogro dele, era sacerdote em Midian. Aquele homem deve ter andado aqueles 40 anos a dizer: arrepende-te, Moisés, olha que Deus te ama, Deus vai chamar por ti, Deus vai-te aparecer. Se tu estiveres com o teu coração preparado, o Senhor vai-te aparecer. Porque ele era sacerdote em Midian. Aquela mulher que ele escolheu, todas as outras o queriam, mas ele queria aquela. Ela deve ter andado a orar: Senhor, salva o meu marido, salva o meu marido. 40 anos! Até ao dia em que o Senhor lhe aparece numa sarça ardente e diz-lhe: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E não se pôs ali a dizer: olha, eu venho aqui para salvar a tua vida. Ele disse: não, eu preciso de ti lá no Egito. E o Moisés olhou para ele e disse: no Egito? Tu saí de lá ainda agora há 40 anos. Eu tive que fugir de lá e tu queres que eu volte para lá? Vais para lá. Eu vou fazer de ti o ponto de começo da libertação do meu povo. O meu povo anda a clamar por mim e eu preciso de os libertar. E tu vais ser o líder. Mas eu não sei falar. O teu irmão fala por ti. Digam-me lá, quantos livros escreveu Arão? Zero. Quantos discursos há na Bíblia feitos por Arão? Zero. É tudo desculpas farrapadas. Nós é que dizemos a Deus: eu não sei falar, eu tenho medo de falar para pessoas. Cada vez que ele falava, eram 600 mil à frente dele. 600 mil. Olha, eu não sei quanto a si, mas eu lembro-me, nos anos 80, fui conhecer o presidente da Câmara de Cascais. Silveira de Arjá, nunca me hei de esquecer. Foi ele que ganhou a Câmara à Helena Roseta, depois das cheias de Cascais. Um bom vivan. Um fulano que não percebia patavina daquilo. Estava ali, como se costuma dizer, sem saber ler nem escrever. Mas nós fomos, era pela escola, eu tinha os meus 7 anos, 8, no máximo, dos máximos 8 anos, pelo Clube do Ambiente. Lá fomos conhecer o homem, apertar a mão. Eu tive nervoso, eu não dormi a noite toda, eu vomitei a manhã toda, e não posso dizer o que é que aconteceu no resto da manhã toda, porque vocês, se estiverem como eu, ainda não jantaram, e então pronto. Digamos que quando eu lhe fui apertar a mão, eu estava todo apertadinho, que era para não perna abaixo, porque estava nervoso de conhecer o Presidente da Câmara. Agora imagine Moisés, mesmo com a glória de Deus, mesmo com a vara, mesmo com o mandato de Deus, ele ia se apresentar ao faraó, ao filho do faraó, com quem ele cresceu e aprendeu e brincou e fez a vida dele adulta até sair do Egito. Mas aquele homem, naquele momento, representava a presidência da maior potência do mundo na altura. Não se esqueça que o Egito inventou a escrita, aperfeiçoou o trabalho dos sumérios com relação à matemática. Criaram os primeiros números. Senão, tu hoje, para fazer as contas, era só com pauzinhos, não sabias. Quanto é que dá isto com isto? Não faço ideia, porque eu não sei o que é um 2, nem um 5, nem um 8. Foi tudo inventado pelos sumérios e pelos egípcios. Já imaginou o nervosismo daquele homem ali diante daquela gente toda, daquela corte, diante daquele poderio todo, aquele ouro todo, aquela glória toda do império?
E ele levantar a vara de Deus e dizer: arrepende-te e deixa o meu povo ir, agora. Olha este. Pensa que tem um penteado novo e que vem com um pau na mão, vem-me aqui dar ordens. Olha este fulano de 80 anos. 80, não é, Moisés? Vocês estão a compreender? Isto é profundo. Mas Deus já tinha dito: basta ao Egito. Basta. A mitologia egípcia. O homem chama-lhe 10 pragas. Você vai-me ouvir sempre dizer que não são pragas, mas foram as 10 formas que o Senhor quis manifestar a sua glória. E todas elas por uma razão: para humilhar o Deus egípcio daquela situação. Desde o Nilo, que era o Deus da vida, e o que é que Moisés fez? Espetou a vara e matou o Nilo. Sangrou. Janes e Jambres também vieram fazer a mesma coisa. Conseguiram fazer a água jorrar sangue. E o faraó disse: o que é um rio cheio de sangue? Não é nada. Não é nada. 7 dias a água matou os peixes, cheirava. Sabe o cheiro do sangue? A ferritina. Agora aplique isso a um rio que corre todo o Egito. Matou as plantações, matou os peixes. Para quem gosta muito de perca do Nilo, a perca perdeu-se. Depois, o que é que veio? O pó transformado em piolhos. A areia transformada em pulgas e carrapatos. Deve ter sido lindo. Tudo para humilhar os deuses do Egito. As rãs, a saraiva, o fogo, os 30 minutos de escuridão. Ninguém sabe. Ainda hoje os cientistas não sabem bem o que aconteceu. Parece que alguém chegou ao sol e desligou o sol. 30 minutos. Só houve 2 casos assim, com o povo de Deus lá no Egito, e quando Jesus estava na cruz, 30 minutos de trevas. Não é brincadeira nenhuma. Irmãos, eu digo-vos uma coisa. Quando Deus diz basta, cuidado. Daqui não passas. Não era o que estávamos a ler? Jó 38, versículo 11. Até aqui virás e não mais adiante, e aqui separará o orgulho das tuas ondas, com quem diz: é aqui que eu vou travar a tua arrogância, a tua estultice e presunção. Esta é a pergunta grande que Deus tem para nós hoje. Vamos lá a Gálatas, num instantinho. Gálatas, capítulo 6, faz favor. Deus está a puxar as orelhas à igreja. Deus está a puxar as orelhas ao mundo inteiro. E sabe, por vezes, nós somos culpados de impedirmos a glória de Deus de se manifestar. Sabe porquê? Porque oramos para que Deus tenha misericórdia quando há uma coisa que às vezes não dá para orar por misericórdia. Às vezes temos que pedir a Deus: Senhor, tens que agir. A tua vontade. Porquê que eu vos levo a orar tantas vezes? A tua vontade se faça. Não, pastor, vamos antes orar para que Deus tenha compaixão e misericórdia. Mas e se Ele não quiser? Ele fica travado, porque Ele honra a tua oração. Ele honra o teu coração. Ele ouve a tua voz. Ele não pode virar a palavra do avesso e dizer: olha, vou fingir que não ouvi isto. Mas como nós... é o meu filho, é o meu marido, é o meu emprego, é o meu vizinho que eu tanto gosto. Mas nós é que somos o impedimento, por vezes, Deus puxar e dizer: basta. Eu não estou a dizer que Deus vai tirar a vida. Eu não estou a dizer isso. Eu não estou a dizer Deus que vai fazer com essas pessoas, ou até contigo ou comigo, como fez com Datã em Coré. Não vai abrir a terra e vai tragá-los. Não é isso. Não pensem já em terremotos e coisas a morrer e tudo aquilo em cima. Não. Às vezes o basta é Deus dizer assim: acabou. Ou é agora ou não é. Então aparece-lhe. Deus aparece-lhe. Como fez com Paulo. Deus disse: basta. E o homem ia a caminho de Damasco e Jesus apareceu-lhe e disse-lhe:
Saulo, porque me persegues? E ele sabia perfeitamente com quem estava a falar, porque ele disse: quem és tu, Senhor? Quantas vezes Deus não nos diz basta? Pedro, eu vou contigo para todo lado. Eu vou contigo até ao fim do mundo. Que fica ali no Estoril. É um bairro ao pé do Alto dos Gais chamado o Fim do Mundo. Há uma zona na Irlanda que fica mesmo nos penhascos da ilha, que se chama o Fim do Mundo, The End of the World. Aquela zona chama-se porque os homens pensavam que o mundo terminava ali mesmo. Estão a ver, não é? Pedro disse-lhe: não digas tal coisa, nós iremos contigo até ao fim do mundo. Iremos contigo até ao fim. E o Senhor Jesus virou-se para ele e disse-lhe: está bem, Pedro, então anda comigo. Foi isso que Jesus disse? Não. Pois olha, Pedro, a ti te digo que o galo não cantará 3 vezes sem que me negues. O galo não cantará sem que me negues 3 vezes. Assim é que é. A minha Bíblia de vez em quando tem assim umas coisas. Nunca te negarei. E Jesus, vá ler as palavras. Você vai ver que ele diz por outras palavras assim: acabou a conversa. Porque se vamos continuar nisto, eu vou-te dizer que tu agora tomas as tuas decisões, mas vai haver um dia que alguém vai ter que as tomar por ti. E o teu fim não vai ser bom. Por causa das más decisões do agora. Ouça, eu pensei tantas vezes nisto, eu pensei tanto nisto. Eu sei que há coisas que eu passo na minha vida. Olha o que eu vou dizer, eu estou a medir bem as minhas palavras. Há coisas que eu passo, eu não disse passei, eu não disse passado, eu disse presente. Há coisas que eu passo na minha vida que eu sei que são o fruto das minhas más decisões. Inclusive, minha vida ministerial. Mas Deus já te perdoou. Já. E por isso é que o meu ministério está de pé. E o teu também. Vocês compreendem? A misericórdia de Deus a operar. É só por causa disso. Porque naquele dia em que tu decidiste coisas que tu sabes que, por maior que fosse a tua razão, nunca seria o caminho que o Senhor queria que tu fizesses, ou que Jesus faria, tu vais escolher isso. Podes não colher logo, mas mais tarde ou mais cedo, a colheita vem. Pode ser aliviada, o Paulo estava a dizer a misericórdia de Deus, pode ser aliviada, o fruto é aliviado, é pela sua compaixão e misericórdia, mas nós colhemos tudo aquilo que fazemos. E Gálatas 6 fala nisso. Que o homem não se engane, porque tudo aquilo que semeia, colherá. E ceifará. Gálatas 6:7. Vamos lá ver esse versículo que eu pedi para vocês abrirem. Versículo 7, capítulo 6 de Gálatas. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Acabámos de falar nisto. Só para vocês perceberem que eu não estou a falar da minha... Agora, porquê é que eu quis falar nisto do basta? Porque, irmãos, às vezes nós precisamos mesmo, nós precisamos de pôr um basta. Seja na nossa própria vida, seja no nosso ministério. Às vezes nós temos que pôr um basta no nosso ministério. Vou terminar o ministério. Não, não é isso. Mas não podemos continuar a protelar. Estamos a protelar, a adiar.
aquilo que Deus quer fazer em nós. E depois achamos estranho a nossa vida estar ao nível da vida de Jonas. Parece que estamos na barriga do peixe, ou parece que estamos na tempestade dentro do barco. Todos nos querem jogar fora, lançam sortes e calham-nos a nós. E depois pensamos que resolvemos tudo ao ser honestos, porque foi o que Jonas fez. Olha, pronto, vocês lançaram sortes e calhou-me a mim. Eu vou explicar. Eu já sabia. Este homem é profeta. Se fosse hoje era logo. Este homem é profeta. Não, ele sabia. Era ele o culpado. Ele depois explicou o que é que fez. E os outros, diz a Bíblia, que se encheram de espanto, tipo, tu és maluco? Tu desobedeceste a Deus e estás-nos a trazer a nós também à morte? Vocês estão-me a compreender porque é que é tão importante o pastor manter-se fiel à doutrina verdadeira, às Escrituras e ao ensino da palavra de Deus, mesmo que isso nos prejudique. Porque se eu não o fizer, eu vou para o inferno e vocês também. É muita responsabilidade. E eu não quero ouvir o basta de Deus, eu quero ouvir, eu já vos disse, eu quero ouvir. Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te vou colocar. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Senta-te aqui no banquete, mandei vir um leitão só para ti. Amém, glória a Deus. Vocês estão a perceber, não estão? Isto é tão sério. Uma das as maiores dores que eu tive em toda a minha vida, e olha que eu não sofri assim quando foi a morte do meu pai. Uma das maiores dores que eu tive na minha vida foi a morte do meu irmão. E sabe uma coisa? Eu tinha dois caminhos. Ou eu ficava, como se costuma dizer, debaixo do banco, não é? A chorar, fechado no escuro. Eu fechei-me no escuro, eu vou ser sincero. O primeiro dia, não. Eu tive que ir tratar assuntos e mesmo assim só conseguimos metade das coisas. Mas na quinta-feira ele faleceu, segunda, terça foi o carnaval, quarta fui tratar das coisas, quinta-feira eu fiquei em casa também. Eu fechei os stores de casa, fechei tudo, fiquei às escuras o dia todo. E precisei daquele silêncio, eu precisei daquele Sheol. Eu precisei daquele inferno, por um bocadinho. Isolado de tudo. Não falei com ninguém, não atendi telefones, não fiz nada. Mas também cheguei ao fim do dia e disse, acabou. Basta. Amanhã volto ao trabalho. Posso não estar ainda a 100% e fiz escola bíblica. E no sábado fiz o funeral dele. Parece que me estavam a rasgar o coração. E no domingo estava aqui a pregar e a chorar por dentro, mas com vontade de rir por fora. Hoje não. Eu hoje já tenho vontade de rir por fora e por dentro. Porquê? O pastor faz o luto depressa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com eu dizer, basta, eu não posso ficar nisto. Eu tenho que prosseguir. Eu tenho que seguir em frente. Há uma grande nuvem de testemunhas à minha volta que precisam que eu continue. Vocês estão-me a compreender? Há uma grande nuvem de testemunhas e não estou a falar de gente no céu, porque esses estão na paz do Senhor, esses estão na glória de Deus, esses já estão a curtir a cena. Eles nem sabem nada do que se passa aqui. Graça, não era céu, era inferno. A minha avó lá de cima, está calado! Deixa-os ir indo! Lembra-te! Sai daí, pá! Estão a perceber?
Então onde é que está no Vento de Testemunhas? Está aqui. Vocês, no trabalho. Eu ontem saí do trabalho. Já saí tardíssimo, eram 7 e tal, 7 e meia. E eu ia a passo rápido para o meu carro, porque eu queria era chegar a casa, trocar de roupa, pôr-me à minha vontade. Eu não sei se vocês são iguais, mas eu gosto. E começo a ouvir, Pastor João. E eu, a sério, eu ia andar e ia dizer assim, não me trates por pastor, senhor. Oh, se estás a chamar por mim, tu chama-me filho, chama-me João. E eu olhei assim de lado e vejo uma moça, vinha toda destruída, toda destruidinha. Vocês não imaginam. Não era porque estivesse mal vestida, não é? Estava bem arranjada, mas via-se na cara que estava de rastos. E disse-me assim, lembra-se de mim? E eu pensei assim, bom, antigamente eu dizia, lembro, e depois ficava tipo, sei lá, nunca a vi. Eu disse, não me lembro, irmã, não me lembro nada de si. Mas olha, eu lembro muito bem de si. E já foi para aí há uns 6 anos. Você foi pregar à Fonte Santa, no outro lado do rio, lá para os lados do Montijo. E você um dia orou por mim e eu ainda não estava casada, mas o pastor orou por mim e o meu casamento ficou bem, os meus filhos e tal. E eu assim, glória a Deus, amém. Agora tenho um bebê aqui de 7 meses que está às portas da morte com um problema pulmonar. A minha carne, eu estou a ser sincero convosco, a minha carne gritava e dizia assim, manda a calar e diz para se ir embora que o teu irmão morreu. Mas o meu espírito disse, põe a tua mão no ombro dela, o Espírito de Deus, e ora por ela. E eu fiz isso. À frente, estavam colegas meus a ver. E eu pus a mão e orei por ela, clamei vida sobre aquela criança, sobre aquele bebê, o Espírito de Deus. Pedi ao Senhor para materializar saúde naqueles pulmões e disse-lhe, confia em Deus, que eu sei que vai ficar tudo bem. E eu virei-me, agradeci, ela agradeceu também, eu continuei, e ela, já assim de longe, disse, obrigado, pastor João. E eu pensava assim, obrigado, Senhor, olha, estás a ver? Tu sempre te usas de nós quando nós não temos força nenhuma. Deus sempre se usa de nós quando nós estamos mais por baixo. Quando nós achamos que não somos ninguém. Moisés disse, eu não sei falar. Eu tenho 80 anos. Não me mandes libertar o povo. E Deus olhou para ele e disse, mas és tu, és tu que faz. Acabou. O que é isso que tens aí na mão? É um pau. Não é nada, é uma cobra. Olha aí. Diga lá, os filmes comigo eram todos fixes. Uma comédia. E a tua mão esquerda? Mostra lá a tua mão esquerda. Põe dentro do teu regaço, dentro do teu peito. Agora tira. Está leprosa. Volta lá a pôr. Está saradinha. É isto que eu farei através de ti. Eu vou curar os leprosos. Eu vou libertar o meu povo. A cobra que eu te estou a dar vai devorar a cobra do mundo. O meu poder é maior que o poder de todos aqueles deuses. E eu vou me usar de ti. E eu vou mostrar a todo mundo que eu sou Senhor e eu uso-me do que eu quero. Quando eu quero. Da maneira que eu quero. E eu sou capaz de perdoar assassinos, se eles se arrependerem. E eu sou capaz de levantar até as pedras da calçada para fazer a minha obra. Não interessa a idade, a condição, se tem ou não tem. Eu é que dou. Eu é que sou. Oh, glória a Deus. Fui para o meu carro, entrei no meu carro e pensei, hoje quem faz o jantar sou eu. Eu estava bem cansado, queria chegar a casa, pôr o corpo de molho e o espírito na cama. Mas cheguei a casa, fiz jantar, fiz uma comezeina daquela chave, de chamar o chefe Gordon Ramsay e ele fazer uma wonderful, 5 estrelas, meu. E decidi, acabou. Não há mais tristeza, não há mais nada. É alegria e seguir em frente com Jesus Cristo. Porquê? Porquê? Porque basta. Basta. Ele está bem.
está melhor do que nós. Já foi recebido por Jesus. Já viu muitos dos nossos que já partiram. Já andou lá a ser abraçado e a receber o amor que precisa de receber. E um dia nós também estaremos com Jesus e com eles. Por isso, basta. Acabou. Dizia-me uma pessoa hoje, mas nem uma semana fez. E então, qual é o problema? Por acaso até já fez. Mas o enterro ainda não fez uma semana. O senhor da funerária também me disse hoje, dentro de 5 anos vai receber uma cartinha para ir levantar os ossos. Eu vou. Já lá estou. E não quero pôr lá uma campa e uma lápide. Não. E se tiver esse dinheiro, sabe o que é que eu vou fazer? Vou pôr na casa de Deus para os vivos. Porque é esses que eu tenho que cuidar. Os outros, o Senhor cuida porque já lá estão com Ele. Vocês estão-me a entender? Então, não impeça a vontade de Deus de ser feita na sua vida, na vida dos seus, na sua casa. Pare de pedir misericórdia e compaixão, onde aquilo que temos que pedir é a tua vontade se faça. Pode não ser do teu agrado, pode não ser o que tu queres. Olha que a vontade de Deus pode não ser aquilo que tu queres. Mas há uma coisa que eu vos posso garantir, é que a vontade dele é perfeita, boa e, quem é que sabe qual é o terceiro adjetivo? Agradável. São 3 adjetivos maravilhosos. Boa, perfeita e agradável. Perfeita porquê? Porque ele é perfeito. Boa e agradável porquê? Porque ele é santo. Ele não tem maldade. Ele não pensa mal de ti. Ele não pensa mal dos outros. Ele não te quer mal. A vontade de Deus é que eu me divorcie. Não, duvido muito. Duvido de Odó, como se diz no Brasil, ali da terra da nossa irmã. Duvido de Odó. O meu Deus não é separatista. O meu Deus não veio. Ele veio para trazer dissensão entre o homem, sim, entre o homem e o mundo. Vocês estão a perceber? Estão a entender? Ainda gostam de mim? Deixa-me ver se eu escrevi aqui mais alguma coisa. Eu escrevi para aqui tanta coisa, mas eu gosto de falar do que está no coração. Então, vou terminar esta escola bíblica com algumas perguntas. Será que você está preparado para finalmente permitir que Deus Eu parei de propósito, porque eu estou-vos a deixar respirar. Será que finalmente estamos preparados para permitir que Deus diga basta? O que é que significa dar basta? Pode ser dar corda. Pode ser cortar a corda. Pode ser um encontro real com Ele. É um marido que não vem a Jesus. O fulano levanta-se de noite para ir à casa de banho e quando dá por ele, está diante do trono de Deus. Quantos no Médio Oriente? Quantos desiludidos com Allah, desiludidos com a lei muçulmana, com aquelas obrigações, aquelas coisas todas, a proibição, a guerra santa, os chamar-nos aos outros todos os infiéis, e depois eles precisam e clamam por Allah e por Maomé, nada acontece. Depois há sempre aquele com aquela coragem que ninguém ouve, dizer: Senhor, Jesus, se Tu és verdadeiro, faz qualquer coisa. E de repente o Senhor aparece-lhes no quarto, ou aparece no corredor.
sonhos. Seja o que for, irmãos, seja o que for. Pode ser dar corda, pode ser cortar a corda. Pode dizer dar basta, ou pode ser simplesmente aparecer. Trata, quebra. Deixa Deus mexer no teu coração, no teu caráter. Deixa Deus mexer na tua casa, na tua família. Da maneira que Ele quer. Não à tua maneira, mas da maneira que Ele quer. Deus não te fez para seres amortecedor. Não, tem que ser... Pronto, eu vou dar um tempo, eu vou fazer assim. Não. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega. Confia. Estão zangados comigo ou não? Ainda bem. Posso continuar? E se o Senhor nos levar para o deserto? Quem é que está aqui que gosta de ir para o deserto? Pois é. No deserto não há shoppings. Não há McDonald's. Não há açaí. Não há... olha, nem gelados nem água. Quer dizer, até há, só se gostares de cato. A pessoa tem que morder, escavar com a boca, para ter um bocadinho de água do próprio cato. Com piques e tudo. Água com gás, muito bom. Tem piques. Tem piques. No deserto também não há comida. Geralmente o que há é uns abutres a ver se há comida. Não é? Só areia. De dia, calor. Temperaturas de 40 e 50 graus. E à noite? Temperaturas que podem chegar até negativas. Com o agravante que os bichinhos que durante a noite estão a fazer ó saem para papar. Cheios de larica. E se eu estiver no deserto, olham para mim e dizem: obrigado, Senhor, pelo alimento que tu me deste esta noite. Se o Senhor nos levar para o deserto, e se Ele quiser prolongar o deserto, e se o Senhor nos levar para a tempestade, porque Ele diz: eu sou aquele que está na tempestade. Eu levanto a poeira, eu ponho a poeira no chão. Eu dou a chuva e também dou o sol. O livro de Jó é tão bom para nós lermos estas coisas. Se você for ler o livro de Jó, o que é que me promete aqui que vai ler o livro de Jó? Então leia. Quando chegar à parte em que o Senhor fala de um certo bicho, está lá descrito, que tem umas unhas e que deita fogo pela boca e tal. Depois venham falar comigo que eu explico-vos quem é o bicho. Está lá tudo escrito. E já tem casa. No lago de fogo e de enxofre. Mas percebem o que eu estou a dizer? Está lá, o Senhor confronta-nos de uma maneira tão... Porque eu acho que eu quero que você compreenda isto. Nós todos somos um bocadinho Jó. Não pelo sofrimento. Não, nada disso. Porque estamos à mercê de não ser nada. Também não é isso. É porque mesmo quando temos tudo e quando não somos nada, a arrogância permanece. E há uma altura em que Jó, apesar de nunca falar mal de Deus, nunca negar a Deus, rejeitar sempre aqueles pensamentos e as ideias dos outros que estavam à volta dele, de negar a Deus. A própria mulher disse, amaldiçoa a Deus e morre. Os amigos, Deus abandonou-te. Porquê que tu estás aí agarrado a esse Deus? Ele nunca enveredou por esse caminho, porém, há uma altura em que o espírito dele quebra e ele diz:
Mas porquê que isto tudo me sobreveio? Se bem que ele sabia, o que eu temia me sobreveio. Todos nós temos um bocadinho desse Jó. Do Jó que diz, mas porquê que isto me está a acontecer? E quem é que está aqui que diz, eu nunca me perguntei isto? Não, todos nós já perguntámos. Porquê que isto me está a acontecer? E você sabia que Deus só apareceu a Jó nessa altura? Deus não apareceu antes. Não apareceu quando ele estava com chagas. Não apareceu quando ele esteve às portas da morte. Ao ponto de raspar as feridas com telhas, porque era assim que ele se aliviava. Frúnculos que rebentavam de pus. O cheiro, as moscas. A mulher não queria nada com ele. Os amigos não queriam nada com ele. Nem os lacaios. Eu imagino os escorpiões cheios de fome assim. Ih, Jó, foge. Mas Deus veio e primeiro confrontou. Quem és tu? Quem és tu? Bem, quando Deus começa a falar, eu imagino, porque a Bíblia descreve que o Senhor falava do meio de um redemoinho. Vocês conseguem visualizar isto? O homem deitado, imagine, numa maca, porque não era um apartamento, não era uma casa, não era uma vivenda, eram umas tendas, deitado numa maca ligeira no chão, a gemer de dor. Não havia médicos, não havia antibióticos, ele não estava à espera que o antibiótico fizesse efeito. E raspava as feridas com telhas, portanto, olha ali a cena, não é? Os tratamentos da altura era sol, mel, cinza. Fechavam-se as feridas com a brasa e punha-se cinza por cima, porque a cinza sara. E o sol para fazer a crosta. E o Senhor aparece-lhe no meio de um redemoinho e começa a falar com ele. E este discurso, esta conversa entre Deus e Jó dura capítulos inteiros. E é de uma maneira tão tremenda, tão forte, que Jó chega à conclusão que nós não somos nada sem Deus. Tudo aquilo só para Jó chegar à conclusão que nós estamos a chegar agora. Vamos perdendo familiares, vamos perdendo a família, vamos perdendo tudo o que tínhamos. Eu tenho isto, tenho aquilo. Não tens nada. Nem o dinheiro que tu pensas que tens. Tu tens. E se tu não tiveres Deus, tu então não tens mesmo nada. E é aqui nestes bocadinhos que a gente vê a maneira como Deus fala connosco. Porque Ele não nos quer mal. Ele só quer que tu aprendas a depender dEle. Então, por isso eu disse, há momentos em que Deus diz basta e é o dar corda. Dar corda parece estranho, mas é o que Ele faz contigo. Porque quando tu dizes assim, eu não sou nada sem ti, Senhor, e eu preciso da tua força, então Ele dá-te mais um bocado de guita, dá-te mais corda. Dá-te ânimo, dá-te força, dá-te robustez. De repente já não andas tão cansado. De repente aquela falta de vontade de ler a Bíblia já começou a ser substituída por aquela... Deixa-me cá ler se o gordinho tinha razão aqui em Jó. Eu chamo-lhe isto o despertamento para o nosso Deus. Despertamento para o nosso Deus. E quando isso acontece, nós despertamos para Ele, adivinhe lá o que acontece? Ele vem para o nosso lado. Eu estou aqui contigo. Fala, que eu ouço. E tu aprenda a esperar em Deus, porque Ele vai falar contigo. Ele vai falar. Às vezes as pessoas dizem assim, eu gostava tanto de ver Deus num redemoinho. Se Deus te aparecer num redemoinho, tu foges. Eu gostava de ver um anjo. Tu, se vires um anjo no corredor, tu que vais te levantar para ir apagar a luz, não é para falar com o anjo. Esta malta deixa a luz acesa. Até às vezes ser simples no teu coração e diz assim, Senhor, fala ao teu servo, fala comigo.
E naquele momento tu podes não ouvir nada, mas no dia a seguir levantas, abres a janela e vem uma borboleta assim, linda, daquelas, sabes, que tu olhas e dizes: oh Senhor, a tua criação é tão perfeita. E tu entendes que Deus acabou de falar contigo. E tu lhe deste a resposta. Porque o que ele queria era que tu dissesses a ele quão perfeito e maravilhoso ele é. Às vezes tu não precisas de ouvir ipsis verbis o que ele tem para te dizer. Às vezes ele só precisa que tu saibas o que dizer a ele. Porque quando tu dizes a ele aquilo que tu sentes, tu já recebeste dele as palavras dele. Eu fiz-me entender. Vocês conseguiram entender o que eu... Porque eu digo, eu tentei pôr por palavras o que eu sinto quando eu falo com ele. Eu tentei pôr por palavras aquilo que eu sinto quando eu busco. Porque eu não estou à espera de discurso, eu não estou à espera que ele apareça e... Não! Eu só quero sentir a presença dele. Eu só quero sentir que a resposta chegou. E se forem 2 tracinhos, como é no WhatsApp, não faz mal. A minha chefe, quando responde, faz-me assim só. No e-mail e no WhatsApp. Fixe. Acha que eu fico triste? Eu já fico contente que ela me responde. Estão a entender o que eu estou a dizer? Quanto mais o meu amado, o meu Senhor, o Deus da minha vida, que no meio de milhares me escolheu, me chamou, achou que eu tinha capacidade, achou que Ele em mim faria qualquer coisa de jeito. Quando eu tinha tudo para dar errado. Tudo. Desde o meu feitio, o meu caráter, a minha incapacidade de perdoar que eu tinha na altura. Eu era rancoroso. Eu sei lá. No entanto, Deus mudou isto tudo. Deus tem vindo a mudar. Tem vindo a transformar. Tem vindo a fazer uma obra maravilhosa. E é isso que eu quero que Deus faça em vocês. E se Ele tiver que dar um basta, deixe-o dar. E se tiver que nos levar ao deserto, deixa-o levar. E for ao meio da tempestade, vai com Ele. Porque com Ele tu estás sempre seguro. E se tiveres que passar pelo meio de uma multidão, ninguém te tocará. Amém? Não amém mesmo. Amém. Glória a Deus. E vamos terminar a nossa escola bíblica com oração, porque as pessoas querem se deitar. Senão a gente continuava. É uma brincadeira. Vocês já sabem. Hã? É os irmãos em casa, precisam de... Sabe uma coisa? Não busque Deus só nas coisas simples ou nas coisas que tu dominas ou controlas. Busca Deus nas coisas que tu não dominas e controlas. Busca Deus até naquilo que te parece improvável. Na morte, busca Deus. Por isso Eclesiastes 5 diz que há maior veracidade, há maior honestidade no dia da morte do que no dia do nascimento. E há maior cumprimento daquilo que Deus ordenou no dia da morte do que no dia do nascimento. Porque é o fim de todas as coisas. E é Ele que determina o princípio e o fim. Porque Ele é o princípio e o fim. E é bom saber que Ele é o nosso fim. Isso dá-me uma esperança muito grande. De que estamos no caminho certo.
e que vamos chegar a bom porto em nome de Jesus Cristo. Amém? Paizinho, nesta noite, graças te damos. Graças te damos por tudo, Senhor. Pela tua palavra, pelos teus bastas, pela tua compaixão e misericórdia, pela tua capacidade de chegar aos nossos corações, Senhor. Tu tens sido tão bom para nós, Senhor. Tens sido tão bom para nós. Eu não tenho palavras para te agradecer por aquilo que tu tens feito, Senhor, através de nós na escola bíblica. Usa-te cada um de nós, faz-nos crescer na fé, Senhor. Faz-nos tornar cada dia mais e mais parecidos contigo. Tomar a estatura varonil de Cristo, para que não sejamos mais meninos no entendimento e para que o teu Espírito domine sobre as nossas vidas. Nunca mais seremos os mesmos, Senhor. Disso eu tenho a certeza. E nesta noite, conduz-nos até casa em paz e segurança. Que o teu Espírito nos acompanhe para que possamos transportar esta glória, esta unção, esta paz àqueles que estão connosco e que vivem connosco. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Glória a Deus.